Números 25, eu queria que você soubesse que existem algumas palavras-chave nesse texto que a gente vai ler. Então, quando você passar os olhos por essas palavras, eu quero que você preste atenção. E as palavras-chave da pregação toda, e algumas desse texto, são ira, zelo, intercessão, compaixão. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e o atravessou, ao homem israelita e à mulher, e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Muita gente acha e diz erroneamente que Deus, o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus do Novo Testamento. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, cruel e irado, mas que o Deus do Novo Testamento é um Deus cheio de amor e de bondade. E essa dissociação é feita por ignorância a aliança que Deus havia feito com o povo. A gente já estudou aqui algumas vezes, no momento domingo de noite e no domingo de manhã na escola dominical, a questão da aliança que Deus fez com o homem. Então a primeira aliança que Deus faz com o homem é a aliança das obras, aonde Deus requer do homem obediência para que o homem tenha sobre ele o favor divino. A segunda aliança que Deus faz com o povo é a aliança da graça, que o que Deus requer do homem, para que o favor dele esteja sobre o homem, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente precisa entender que testamento significa aliança. A palavra testamento significa aliança. Então, o Antigo Testamento fala sobre como a relação acontecia entre Deus e o povo na antiga aliança, e como a relação entre Deus e o povo acontece na nova aliança, a gente vê no Novo Testamento. Então, como eu já falei aqui, eu vou falar mais uma vez,
É raro você ver momentos onde o povo peca e se rebela contra Deus e quebra a lei de Deus, e Deus não intervém quase que imediatamente com a sua ira para punir o povo. É raríssimo quando isso não acontece no Antigo Testamento. Agora, na Nova Aliança, é raríssimo quando isso acontece. Deus, geralmente, ele deixa, porque o juízo final está chegando e lá as contas vão ser prestadas. Então é o mesmo Deus, só que Deus, na história, ele fez duas alianças com a humanidade. Gente, isso é teologia sistemática, básica. Deus fez duas alianças com a humanidade. E quando a gente lê esse texto de Números, esse texto fala no tempo em que, para se ter uma relação com Deus, era necessário cumprir toda a lei de Moisés, todos os requisitos da lei. E a lei tem 600 não faça e 300 faça. Tem mais de 900 cláusulas essa lei. Está tudo aí no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Se você vê lá, se você dá uma lida essa semana, você vai ver Moisés falando, ensinando coisas minuciosas. Isso é assim, isso não é assim, isso é assim, isso não é assim. O jeito como você trata os seus animais tem que ser assim, senão você vai ser condenado. O jeito como você trata a sua família é assim. O culto a Deus tem que ser assim, nos mínimos detalhes. Então, você quer servir a Deus antes de Cristo, você tem que cumprir perfeitamente aquilo lá. E aquilo que você não conseguiu, no fim do ano o sacerdote vai entrar na presença de Deus. Um cara, uma vez no ano, escolhido por Deus, vai lá e ele vai matar um animal que vai simbolizar a sua morte. Isso é a antiga aliança. E quando a gente olha para esse texto aqui de Números, capítulo 25, a gente vê que num certo momento em que o povo estava sendo liderado por Moisés, o povo caiu naquilo que a gente fala sempre aqui, que Salomão deixou para nós uma lição. Eu vi coisa mais amarga que a morte. A mulher cujas entranhas são como teias e como cadeias, mas o homem bom diante de Deus fugirá dela. Uma coisa mais amarga que a morte. Era um cara que se perde num romance, era um cara que se perde na paixão por uma mulher. Nesse contexto, o pecado de Israel ele foi esse. Quando o povo está aqui, ainda sendo conduzido por Moisés pelo deserto, ele começa a se prostituir com as filhas de Moabe, que é um outro povo. E os caras começaram a se envolver com as mulheres. Adivinha o que aconteceu? Eles começaram a se envolver não só com as mulheres, eles começaram a se envolver com tudo que tinha a ver com a vida das mulheres. Então, de repente, os caras estavam adorando o falso Deus que as mulheres adoravam e a nação deles adorava. Ah, então é o Baal? Então beleza, então nós vamos lá, né? Tem que agradar a esposa, você sabe como é que é, né? O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, então nós vamos fazer um agradinho, né? Porque senão não tem jogo. Tá bom, bem, pode deixar, nós vamos matar uma ovelhinha lá, uma ovelhinha do Moisés, e nós vamos acender um incenso lá para o Baal. E aí começa aquela mistureba toda. Ah, gente, é aquele ciclo de sempre, de Israel. O grande problema aqui começou na prostituição, começou na falta do domínio próprio, a paixão que você não domina, né? Quando você se apaixona por alguém, você não consegue ficar de biquinho fechado e falar só para Deus, mas você tem que sair falando para todo mundo. Daqui a pouco você está namorando, né? E não, era de Deus, né? Porque Deus é amor. Blé. Tem gente que parece que Deus é bipolar, porque Deus fala um negócio aqui, depois fala outro negócio, e a pessoa fica falando, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Não sei que Deus que é esse aí. But, o que a gente vê aqui é que o povo se perde na idolatria. E nessa situação específica, onde a idolatria começa a tomar conta do povo, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, tem um jeito só de resolver isso. Derramamento de sangue. Eu não vou matar todo mundo, Moisés, mas eu exijo que seja enforcado o cabeça de cada tribo. São 12 tribos. Isso está lá no versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E o que vai acontecer? A ardente ira do Senhor se retirará de Israel.
Gente, pode parecer triste demais e pode parecer cruel demais isso que Deus pediu, mas nós precisamos entender um negócio, que Deus tinha o direito de matar todo mundo que estava ali. Deus podia ter fulminado todo mundo. E o que esse texto deixa entender para nós, daqui até o começo, até no último versículo, é que por causa do pecado de idolatria, que começou a tomar conta do povo, a ira de Deus se acendeu, e ela se manifestou em alguma doença, alguma praga que começou a tomar conta de todo mundo. E o povo começou a morrer. Algo muito semelhante a isso me vem à mente agora, e é quando também nesse mesmo contexto de Moisés, algumas pessoas se rebelam contra Moisés, contra a liderança dele, e aí Deus começa a mandar um monte de serpente para picar o povo e matar o povo. E aí as serpentes começam a picar, o povo começa a ficar morto. O povo fica morto. E aí o povo morre. E aí Deus chega e fala, Moisés começa a interceder, e aí Deus fala assim, Moisés, só tem um jeito disso aí ser resolvido. Você vai construir uma serpente de bronze, e você vai colocar ela lá no meio do acampamento. Quem olhar para aquela serpente, vai ser curado. Está resolvido. Então, gente, o Antigo Testamento é sempre assim. Em outra ocasião, o chão se abre por causa do pecado do povo, e a terra engole as pessoas vivas. Por quê? Porque a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Gente, nada mais justo do que Deus se vingar daqueles que se rebelam contra Ele, e se tornam seus inimigos. Nada mais justo do que isso. E nesse caso, Deus ainda é muito misericordioso, porque Ele não mata todo mundo de uma vez. Ele chega e fala, enforca. E gente, você imagina aquela cena. Imagina Moisés, imagina Arão, imagina Eleazar chegando lá na sua casa. E aquele povo, 1 milhão de pessoas, aquela coisa doida. Quem que Moisés visitava? Moisés não ficava visitando todo mundo lá. Mas você imagina você na sua casa e de repente pela janela você vê Moisés chegando. Você pensa, alguma coisa aconteceu para Moisés vir aqui na minha casa. Se o Gustavo Frutti aparecer lá na sua casa, alguma coisa está acontecendo na sua casa lá. Então você imagina aquela família ali reunida, você imagina as crianças, a esposa, você imagina aquele povo e a praga pegando, e aí Arão vem, o sacerdote escolhido por Deus, e quando ele chega ele entra e ele fala, o Senhor mandou o seu marido ser enforcado diante de todas as pessoas. Imagina isso aos ouvidos dos filhos, imagina isso aos ouvidos da esposa, imagina isso aos ouvidos do pai de família. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pede que o pai de família seja enforcado ao ar livre? E quando está todo mundo lá, reunido, e cada um começa a ser enforcado, diante de todo o povo e diante de Deus, e está todas as pessoas chorando, e as famílias pranteando, por causa da morte dos seus parentes, e por causa de toda aquela tristeza, daquela praga que está acontecendo como consequência do pecado. De repente, um cidadão, meio desligado da realidade, passa com a princesa dos midianitas, como se nada tivesse acontecendo, e ele entra dentro da sua tenda. Todo mundo está chorando por causa daquilo, e o cara vai fazer aquilo de novo. Naquele momento, Finéias, neto de Arão, filho de Eleazar, da linhagem sacerdotal, ele pega, e eu fico imaginando a cena do Troia. Eu fico imaginando aquela cena, cara, como que o Brad Pitt, cara, Finéias, de repente, vendo tudo aquilo, ele passa diante dos olhos de Moisés e o povo, e ele passa ali, e ele leva aquela mulher do povo inimigo para a cabana, e todo mundo viu, mas todo mundo está em choque, porque os pais de família estão sendo enforcados como oferta ao Senhor. Todo mundo está ali, de repente, o olho só acompanha aquele cara passando. Finéias
como alguém que a vida inteira esperou a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Ele fala, agora é minha hora. Ele cata uma lança, ele vai e entra dentro da tenda, e quando o cara está lá transando com a mulher, ele atravessa os dois de uma vez só. E naquele momento imediato, a praga para de tomar conta do povo e de matar as pessoas. E Deus elogia Finéias e diz, Finéias, muito bem. Vamos ver no versículo 11, 10. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Cara, o cara foi o herói, e Deus ainda elogia o cara. Eu queria ser esse Finéias. Acabei com a praga, e Deus ainda no final fala assim, ó, Finéias é o cara. Ele entendeu do que se trata. Gente, imagina a alegria do Finéias. Eu não sei se ele aparece outra vez fazendo alguma coisa, se eu não me engano não aparece. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Quando a gente fala no Novo Testamento de que aconteceu um negócio na cruz chamado propiciação, isso parece que é uma coisa muito distante para a nossa realidade. Mas Romanos capítulo 3 fala sobre isso, que o Evangelho de Deus é que Cristo se entregou por nós como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4 ou 5, que fala, nisso consiste o amor, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é o sacrifício que Deus estipulou, que removia a ira dele de sobre o povo. Muitas vezes nós perdemos a noção do que é viver debaixo da graça de Deus, e a gente trata a cruz de maneira leviana, e a gente fala da graça como se ela fosse assim uma coisa qualquer, e como se ela desse para nós toda a liberalidade, para a gente viver sem zelo pelas coisas de Deus. E isso acontece porque às vezes a gente parou de ler o Antigo Testamento, quando toda a cruz faz sentido. Porque quando você olha para a aliança que Deus tinha com a humanidade, a aliança das obras, é uma aliança onde Deus exige um compromisso firme e impecável do homem com Ele. E nesse momento, o que a gente vê Finéias fazendo é uma representação daquilo que Cristo fez por nós. Porque quando aquele cara que estava transando e se prostituindo com aquela mulher foi assassinado, o pecado, ele foi consumido pela ira, e a ira de Deus foi extinta. A morte de Jesus na cruz é como a morte desse cara aqui. O que gerava a ira de Deus, o que acendeu a ira de Deus e fez Deus tratar o povo mandando pragas, era o pecado. E quando aquele cara, que era o último que estava cometendo o pecado, foi assassinado, o pecado foi pago. E a ira de Deus consumiu o pecado daquele cara e acabou. E aí a praga acaba na hora. É isso que Cristo fez por nós na cruz. Quando Cristo é atravessado nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, quando Ele está com a coroa de espinhos ali, algo muito mais profundo do que o sofrimento físico está acontecendo. A ira de Deus está sendo derramada sobre Cristo Jesus e o pecado está sendo pago. E aquela ira que estava acesa contra os pecadores está se extinguindo naquele momento, de uma vez por todas. A ira de Deus está sendo consumida pela carne de Jesus, pela angústia derramada na alma de Jesus. Quando a morte acontece, a ira de Deus é satisfeita e o pecado é pago. A gente precisa entender isso, que Deus é justo e Ele precisa realizar a justiça.
por isso o pecado precisa ser pago. E o motivo pelo qual hoje, nessa noite, quando a gente estava aqui cantando, o chão não se abriu, e talvez a maioria de nós não caiu dentro de um buraco e foi consumido, foi porque a ira que tinha que ser derramada em nós, abrindo esse chão e fazendo a gente cair lá dentro e morrer, ela foi derramada em Jesus na cruz. Porque se a gente se juntasse para adorar Deus, igual a gente adorou aqui nessa noite, e a vida do povo cheia de pecado, isso fosse no Antigo Testamento, Deus vinha com juízo na hora. Você precisa entender isso. É isso que possibilita você se masturbar nessa semana e vir aqui com o seu coração contrito e Deus não te matar. Ou então você ter roubado, ou você ter mentido, ou você ter visto pornografia, e você chegar aqui mesmo sem ter se arrependido profundamente por isso. E Deus não te matar. É porque a ira que era para ser derramada em você aqui agora nessa noite, foi derramada em Jesus lá na cruz, 2000 anos atrás. Nós precisamos entender isso. Nós só podemos entrar na presença de Deus com toda essa liberdade que a gente entra, porque um sacrifício foi feito, e é o sacrifício de Jesus. Essa noite eu quero falar sobre intercessão. E não dá para eu falar sobre intercessão sem falar sobre o maior intercessor de todos os tempos, que é Jesus. A gente precisa entender que a nossa pessoa, a nossa presença faz, em certa instância, mediação entre o povo e Deus. No sentido de que, quando nós decidimos amar alguém, investir em alguém, servir alguém, cuidar de alguém, Deus exerce a sua misericórdia através de nós na vida dessa pessoa. Nós temos um chamado dos sacerdotes. O sacerdote é um intercessor. E a gente só pode fazer isso porque, na verdade, alguém está mediando a gente, que é Jesus. E Jesus é o mediador. A gente só chega na presença de Deus com toda a liberdade porque Cristo morreu por nós, de uma vez por todas. Você entende isso? Que o que te faz chegar na presença de Deus não é que você leu a Bíblia umas 3 vezes essa semana, ou porque você jejuou essa semana. Não tem nada a ver com obras, tem a ver com aquilo que Cristo fez. Ontem na reunião da liderança aqui na igreja, a gente meditou em cima do texto de Hebreus 10:10. Temos sido santificados mediante a entrega do corpo de Cristo Jesus. Não é só a justificação que acontece por causa do sacrifício de Jesus, é a santificação também. Por que nós vamos sendo santificados e transformados? Porque Cristo morreu por nós na cruz, não é porque a gente mudou depois que a gente virou crente, e aí a gente começou a fazer força. Não é por causa disso, não é por causa do nosso esforço, é porque Cristo morreu por nós na cruz. E às vezes a gente acha que a santificação não é assim. Às vezes a gente acha que a santificação é um negócio que é assim, agora eu tenho que fazer força. Atos capítulo 15 fala que o nosso coração é purificado por causa da fé. É o sacrifício de Jesus. Gente, isso é tão doido, que entender o Evangelho, entender a cruz de Cristo, é como se destrancasse todo o texto bíblico, de Gênesis e Apocalipse. E você vê que tudo que está escrito na Bíblia, na verdade, está falando sobre Jesus. Porque isso é o centro da palavra de Deus. É o Evangelho de Deus, revelado em Cristo Jesus. Queria que vocês abrissem mais um texto comigo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, 34 ao 39. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você precisa entender que a ira de Deus é uma realidade. Não é uma coisa no campo das ideias. Pecado é uma realidade. O pecado traz a condenação. O pecado traz a ira de Deus. O pecado traz a desgraça. O pecado traz a punição. E esse é o maior problema de toda a humanidade. Porque o único que pode livrar o homem da ira de Deus, da justiça de Deus, da punição eterna, por sua rebeldia contra o seu Criador, é a fé em Jesus Cristo. É só isso que nos livra. E tendo Cristo morrido por nós, e tendo nós crido em Cristo como nosso Senhor e Salvador, acabou, irmão. Nada te separa de Deus mais nessa vida. Nada. Pode voltar para a homossexualidade. Deus vai lá te buscar. Você não vai conseguir fugir nunca mais. O anzol está na sua boca, meu peixe. Acabou para você. Ele não vai sossegar enquanto ele não te transformar em Jesus. É só Jesus que faz isso. É só a fé em Jesus que faz isso. Você precisa abrir o seu coração. Por isso que religião é uma maldição. Qualquer religião. Porque a religião fala que você vai fazer força. E aí você vai agradar a Deus. E aí você vai agradar a divindade. E aí a divindade vai se favorecer. Ou então você vai progredir. Porque você é alguém que se esforça. Você é bom. A soberba é o que endurece o coração para Cristo. Porque enquanto você acha que você consegue fazer alguma coisa para Deus, você não precisa de Cristo morrendo por você, como seu Salvador. É na hora que todas as suas esperanças cessaram. E só te sobrou Cristo. É que o peso sai das suas costas. E você recebe esperança e renovo da parte de Deus. Amém. Amém. Irmãos, isso é intercessão. Podemos parar por aqui? Acabou? Vamos embora? Isso é intercessão. Intercessão é isso que Cristo faz por nós. O que diz no primeiro versículo que a gente leu? 34. É Cristo quem morreu. Pode ler, Nicole. Olha lá. Sabe onde Jesus está agora? Sentado no trono, do lado de Deus, intercedendo por mim e por você. É por isso que Deus nunca vai esquecer de você, porque Jesus está lá para lembrar Ele, o tempo inteiro. Doido, né? Legal demais, né? Você lembra qual que foi a recompensa que Deus deu para Finéias, por causa do zelo dele? A aliança de sacerdócio perpétuo. Deus falou assim: Finéias, porque você intercedeu pelo povo, parabéns. Toda a sua descendência agora, até acabar, vai ser uma descendência privilegiada com o papel de sacerdote. Sabe de onde que Jesus nasceu? Da descendência de Finéias. Nosso sacerdote hoje, nosso intercessor hoje, Jesus. Ô gente, Deus honra a gente quando a gente serve Ele. Quando a gente busca Ele, Deus honra a gente. Olha esse Finéias. Seu neto é o salvador do universo. Ou bisneto, bisneto. Vamos falar de intercessão, então? Primeiro, eu quero falar sobre o que é intercessão. Quando você bate o olho lá em 1 João, João diz o seguinte: irmãozinhos, meus filhinhos amados, não é para a gente pecar, mas caso a gente peque, o que a gente tem? Advogado junto ao Pai. E está resolvido, ele vai defender. Jesus, como nosso sacerdote, nosso intercessor,
ele chega diante de Deus e nos apresenta como pessoas que foram lavadas pelo seu sangue e aspergidos pelo seu sangue. E aí quando Deus olha para nós, ele sabe que a única coisa que permite a gente chegar até Deus é o sangue de Jesus. E nós, quando convertemos, começamos a tomar consciência disso. A gente falou isso aqui na reunião de oração. Sabe o que é o inferno? A descrição do inferno é estar na presença de Deus sem a mediação de Cristo. Inferno é estar diante da glória de Deus sem ter Jesus como seu mediador. Porque a única coisa que resta para você é a punição por causa do seu pecado. Isso é o inferno. Sabe o que é o céu? É estar diante da glória de Deus, tendo Jesus como nosso mediador. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus. Bom demais. Isso é intercessão. Então, na nossa vida, enquanto a gente está aqui capengando e não entende direito ainda a palavra de Deus, o propósito dele, o plano que ele tem para nós, Cristo está dia e noite lá, sendo nosso intercessor, e o Espírito Santo dentro de nós, sendo nosso intercessor com o Pai, clamando para que a obra dele seja feita em nós. Então, para começo de história, você não precisa que ninguém seja seu intercessor. Não precisa. Você já tem Jesus como seu intercessor, Espírito Santo como seu intercessor. Está faltando? Não está faltando. Mas ao mesmo tempo, assim como a salvação é algo que pertence ao Senhor, como diz lá em Jonas, como é um ato de Deus salvar o homem, salvar a igreja que ele escolheu e está trazendo para si, o Espírito Santo não precisa de ninguém para converter aqueles que ele escolheu. Mas, do mesmo jeito como ele nos permite participar dessa obra, nos chamando para o evangelismo. Sabe por que a gente evangeliza? Porque Deus vai salvar, já está decidido. Do mesmo jeito, nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Precisava? Não precisava. Mas Deus nos dá o privilégio de conhecer o seu amor manifesto através da nossa vida, quando a gente ora por alguém e abençoa alguém, chega e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá conhecimento, dá entendimento para o Lucas, porque ele vai dar estudo bíblico para os meninos todo sábado lá no lar. E aí você vê que os meninos estão se convertendo e os meninos estão tendo experiência sobrenatural com Deus. Aí eu falo assim: que massa, eu participei disso. Deus, obrigado, vou orar mais. Deus, abençoa mais o Lucas. E aí você sente a sua comunhão com Deus esquentar, e você começa a perceber que de fato nós somos uma família, e que de fato Deus escuta as nossas orações. Deus não precisa da nossa intercessão, mas é um convite que Ele faz para nós, para a gente experimentar das maravilhas dEle. Existem algumas coisas que Deus vai fazer, sem a gente fazer um centímetro de esforço. Mas existem outras coisas que Deus determinou que Ele vai fazer através de nós, para a gente poder participar e conhecer o grande amor dEle. E isso é intercessão. Intercessão é quando a gente chega diante de pessoas com necessidades e a gente se coloca e a gente apresenta elas para Deus. Eu quero descrever em 3 coisas a intercessão. O que é a intercessão? Primeira coisa é apresentar a Deus algo que Ele não me mandou consertar, mas mandou me envolver. Intercessão é eu apresentar para Deus algo que Ele não mandou consertar, mas Ele mandou eu me envolver. Ele mandou eu deixar o meu coração ser afetado por aquilo. Isso é compaixão. Isso é intercessão. A nossa intercessão é assim. Porque a gente não pode salvar as pessoas, nem transformar nada. Mas Deus nos chama para apresentar diante dEle as coisas e os problemas ao nosso redor, com os quais Ele quer que a gente se envolva. E às vezes a gente tem que só que orar por algumas coisas. Mas às vezes, porque a gente começou a orar, Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Deus só vai te mandar fazer alguma coisa porque você se entregou por aquilo, você está orando por aquilo, você está suando por aquilo, chorando por aquilo. Você quer servir a Deus? Começa a orar. Você quer ser usado por Deus? Começa a interceder. Deus usa quem gasta tempo com Ele para conhecer o coração dEle em relação às coisas, aos problemas, às necessidades. Intercessão é apresentar para Deus algo que Ele não me mandou consertar, mas mandou eu me envolver.
Esse tempo que a gente teve em viagem semana passada, nosso colega estava junto, o branco, e ele vê demônio toda hora, em todo lugar, toda hora. Demônio, ele vê demônio de toda cor, tipo, cheiro e tudo mais. E ele compartilhou algumas coisas com a gente. Tem um ali, tá vendo? Não sei o que e tal. E aí, né? Ele falou assim, velho, Deus nunca deixou eu falar nada, mas Deus está deixando eu compartilhar as coisas com vocês. Eu falei, que bom, que legal. E ele compartilhou um monte de coisa com a gente. E aí, né? Você fica assim, né? Como é que é isso aí? Conta um pouquinho mais pra gente. Como é que funciona? E aí, entre várias coisas que ele contou, uma pergunta que eu falei, cara, mas você vê os bichão aí? Eu já desconfiava da resposta, né? Mas eu perguntei. E você mexe com eles que hora? Que hora que você vai pra porrada? Ou que hora que você manda, chama os anjos e tudo? Ele falou assim, só na hora que Deus manda. Só na hora que Deus manda. Deus manda e fala assim, agora isso aqui você expulsa. Ou então expulsar o demônio de pessoas, ou de lugares, ou de coisas. Mas toda hora ele está vendo. E intercessão é isso aí. Eu falei assim, então, eu entendo, é mais ou menos o negócio do ministério. A gente vê o pecado na igreja e na vida das pessoas, mas a gente só se envolve quando Deus manda. Porque se a gente for querer resolver o problema de todo mundo, a gente vai morrer e não vai conseguir. Então Deus tem que preparar o nosso coração. Isso é intercessão. Segunda coisa sobre intercessão. Intercessão é apresentar a Deus algo que eu não consigo fazer. Gente que gosta de controlar demais tem problema com isso. É gente que não tem vida de intercessão. Que é gente que intercede, é gente que consegue reconhecer suas limitações e incapacidade de resolver os problemas. Gente que quer manter o controle em tudo, na família, nas pessoas, nos amigos, no dinheiro, na igreja. É gente que não entende intercessão. Porque na intercessão a gente apresenta para Deus as coisas que a gente não consegue fazer. E a gente reconhece isso. E a gente não vive obcecado por ter controle de tudo e saber como as coisas funcionam. Porque a gente tem para nós reconhecido que a gente não consegue fazer tudo bem feito. Uma oração, uma intercessão, ela pode ser realizada sem a confiança em Deus, mas em mim mesmo. Durante muito tempo na minha vida eu orava a Deus confiando em mim. Porque eu pensava que as coisas iam acontecer porque eu estava orando. E assim eu vivia a minha vida de oração. Eu orava porque eu confiava em mim. A intercessão que Deus chama a gente a participar é uma intercessão em que a gente apresenta para Ele. E clama por aquilo porque a gente sabe que a gente não consegue. E a gente sabe que Deus vai ouvir a nossa oração por causa do sacrifício de Jesus. E não porque a gente repete muito ou porque a gente ora de um jeito legal. Jesus diz assim, em Mateus 9, então se dirigiu a seus discípulos e falou, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está falando? Existe um problema. O problema é, tem muita gente para ser evangelizada e discipulada. A seara é grande, não tem gente suficiente. O que Jesus fala? Seja um viciado em ministério. Não. Morra de servir. Não. Ore. Jesus está falando, existe uma impossibilidade. Vocês não vão dar conta de pastorear todo esse povo, evangelizar todas essas pessoas, vocês não vão conseguir. Por isso, orem. Então a intercessão é apresentar algo para Deus que eu não consigo fazer. Por isso, intercessão é trazer a solução para o problema impossível de ser solucionado. Ou seja, é trazer um milagre à existência. Existem coisas que Deus só vai realizar por causa da nossa oração. E a gente precisa entender isso, por causa da nossa intercessão, por causa da nossa intervenção através do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Assim como foi com Finéias. Terceira coisa que a intercessão a intercessão é o livramento da ansiedade e da idolatria. 1 Pedro 5, 6, 7 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Presta atenção, que abre seu coração agora. O que nos anseia
são as coisas que idolatramos. Aquilo que gera ansiedade em você, pode saber, esse é o seu ídolo. A nossa ansiedade revela a nossa idolatria. A nossa ansiedade revela a nossa idolatria. Ficamos ansiosos porque idolatramos a prosperidade em alguma área da nossa vida. Você quer que seu irmão se converta. E aquilo te enche de ansiedade. Seu irmão é um ídolo para você. Eu, como pastor, quero que a igreja cresça. Se isso me enche de ansiedade, crescimento de igreja é uma idolatria para mim. Eu tenho que pregar em tal lugar. Se eu sou tomado de ansiedade, aquilo de alguma maneira é uma idolatria para mim. Qualquer coisa que gera anseio para mim, qualquer coisa que gera um desconforto e um desespero no meu coração, é a minha idolatria. Você vive ansioso acerca da tua família e dos problemas nela, porque idolatra a tua família. A intercessão é um jeito da gente se livrar da nossa ansiedade e da nossa idolatria. Abra o seu coração. Você fica ansioso sobre os seus filhos porque os idolatra. Você fica ansioso sobre o seu trabalho porque os idolatra. A intercessão é uma maneira de você renunciar à idolatria. É levar Deus em oração, tua neura e obsessão por algo que não seja Deus. Quando você está obcecado por uma coisa que não seja Deus, isso faz você ficar ansioso. E o jeito de você se livrar disso é você intercedendo por aquilo, entregando aquilo nas mãos de Deus, lançando a sua ansiedade sobre Ele. A intercessão resolve um problema teu, que é querer resolver todos os pecados da igreja, da família, do universo. A gente não é chamado para ser o tratador de pecados. Já existe alguém que chama Jesus e ele faz isso. A gente participa com a intercessão. Você não pode viver e construir a sua vida ao redor dos problemas das pessoas que você ama. Você consegue entender isso? Quando você ama pessoas, você pode se preocupar com elas. Mas quando você constrói toda a sua história ao redor da solução que você busca para os problemas dessas pessoas, isso é idolatria. A gente precisa amar. Mas a gente não pode viver obcecado por ver os problemas na vida das pessoas se solucionando. Isso é um amor sem fé. Isso é confiar em você mesmo. Quando você perde todas as expectativas em você mesmo, você coloca diante de Deus. E por mais que você ame alguém, você vive descansado. Tua mãe não é Deus, teu pai não é Deus, teus filhos não são Deus, o marido e a mulher não são Deus. Você não pode viver ansioso pela solução dos problemas na vida das pessoas. Isso não é intercessão, mas intercessão entra quando você está assim, tomado de ansiedade. Você precisa achar propósito na sua vida. Você precisa achar missão. Qualquer coisa que você deseja, enquanto adia teu chamado, é um ídolo. Presta atenção nisso. Qualquer coisa que você deseja, enquanto adia o teu chamado e o exercício do seu dom, é um ídolo. A intercessão e a idolatria têm muito a ver. Por quê? Porque aquilo pelo que eu mais oro é o que eu mais amo. Você sabia disso? Se os anjos fossem calcular aquilo pelo qual você mais clama a Deus, e fosse dividir por assunto, que assunto ia ganhar disparado? Essa é a sua idolatria. Se a sua idolatria for ser cheio do Espírito Santo, está na bênção, fica tranquilo. Mas se você gasta a sua intercessão clamando demais por algumas coisas que não são, viver o seu propósito para Deus, ser cheio de Deus, conhecer o amor de Deus, caminhar com Ele, é idolatria, meu amigo. Intercessão e idolatria estão ligados. Começa a observar por quais coisas você ora mais. É isso que você idolatra. Irmão, sabe por que o avivamento ainda não chegou arrebentando aqui no nosso meio? É porque a idolatria, ela trava a nossa relação com Deus. E a gente
idolatra coisas pequenas. São os meus ídolos e os seus ídolos que te impedem de viver a plenitude das coisas que Deus tem para nós. E a intercessão nos ajuda a se livrar de todas as coisas, porque ao mesmo tempo que ela revela o que nós idolatramos, ela também é o caminho para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Todo mundo que vive cansado, só vive cansado por causa da idolatria do seu coração. Gente que vive desanimada, gente que vive indisposta, só vive assim por causa da idolatria do coração. Porque servir aos ídolos que não veem, nem falam, cansa. Mas servir ao Senhor Jesus é descanso prazeroso. Como fazer? Como fazer? Primeira coisa, a intercessão ela é um ato de amor. Na intercessão de Jesus, no sacerdócio de Jesus, ele aniquilou o quê? O que Jesus aniquilou na sua intercessão? O que ele apaziguou na intercessão dele? A ira de Deus. Ele acabou com a ira. Ele acabou com o pecado também, ele acabou com a morte, né? Ele matou a morte no sacrifício da cruz. Mas ele aniquilou a ira. Na nossa, a gente precisa aniquilar a nossa também. Por isso, o que move a intercessão é o amor. Ela é um ato de compaixão, ela é um ato de zelo. A intercessão é um ato de zelo. Por isso, se você quer perdoar alguém, começa a orar por essa pessoa, interceder por ela, porque a raiva vai passar. Você quer perdoar alguém? Começa a orar por essa pessoa. Segunda coisa. Primeira coisa, como fazer? Intercessão é um ato de amor. Segunda coisa, ande com as pessoas. Conviva com as pessoas. Participe da vida das pessoas. Marcos 6,34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você quer interceder? Você quer participar? Ser instrumento de Deus para a transformação da vida de pessoas? Ande com as pessoas. Jesus esteve com as pessoas e por isso ele se compadeceu delas. E por isso ele veio e interveio com o seu serviço. Andar com as pessoas é ter tempo junto e fazer coisas junto. Gente, uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias: não dá para a gente se compadecer de quem a gente não conhece. Como que você vai ter compaixão de uma coisa que você não sabe que existe? Como que você vai ter compaixão de um problema que você não teve contato? Compaixão é uma reação a alguma coisa. Como que a gente vai se compadecer das pessoas e aquilo nos levar à intercessão? Porque esse é o maior ato de compaixão que a gente pode fazer, apresentar para aquele que pode todas as coisas. Se a gente não conhece as pessoas, se a gente não anda com as pessoas, se a gente não se deixa conhecer e não conhece as pessoas também. Porque a misericórdia nos leva em primeiro lugar a interceder e apresentar o caso de alguém aquele que pode livrar. Terceira coisa, de como fazer: valorize o sacerdócio, valorize o seu sacerdócio. Você é sacerdote, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real, raça eleita, nação santa, é isso que o apóstolo Pedro nos chama. Valorize o seu sacerdócio. Quando tudo na vida é importante, você não consegue dar importância ao momento secreto de oração. Quando tudo na sua vida é muito importante, você não consegue dar importância ao momento secreto de oração. Jesus disse que a gente tem que perder essa vida, não falou? A gente não vai conseguir valorizar a presença de Deus se a gente quiser desfrutar de todas as coisas à nossa volta. Porque interceder leva tempo. Você precisa fechar a porta do seu quarto e ficar lá. Ou então você precisa ir para um lugar onde você vai ter liberdade, você e Deus. Para isso você precisa deixar de fazer coisas. Quando tudo na vida é importante, você não consegue dar importância ao momento secreto de oração. Em Lucas 6, Jesus pergunta
Qual a recompensa? E ele está falando sobre uma recompensa espiritual, que através da nossa oração existe uma recompensa de Deus. E a última coisa, você precisa saber quando você vai interceder por alguém: o sacerdócio de Cristo é suficiente para te tornar um sacerdote. É aquela coisa, né? Parece que quando o pastor ora é mais forte. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Ninguém tem oração mais forte que ninguém, mas tem gente que tem mais fé no sacerdócio de Cristo. Para você se entregar na intercessão, para você ver os milagres acontecendo e Deus deixando você participar com a sua oração, você precisa saber tudo que você precisa para Deus ouvir a sua oração é que você ore. É que você ore. Amém? Nós somos chamados a participar do ministério de Cristo. Nós podemos ser usados para transformar a vida das pessoas. Existe um texto de Eclesiastes que eu amo demais, desde muito tempo atrás, em Eclesiastes 18, que diz o seguinte: presta atenção, não te apresses a deixar a presença do rei, pois ele tem o poder de decidir. Não te apresses a deixar a presença do rei, porque ele tem poder de decidir. Não tem pressa de sair da presença de Deus, porque ele tem poder para decidir todas as coisas. Por que não interceder? É uma das maneiras da gente participar da obra de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, por isso, conscientes disso, eu queria que nós pudéssemos, nesse momento de Santa Ceia, lembrar de tudo isso que foi dito e saber que, embora os nossos pecados eles sejam vermelhos, um vermelho gritante como o do carmesim, como a escarlata, o Senhor Jesus, através do seu sangue, Ele faz a gente limpo, branco como a neve. E você nunca viu neve, é como leite, dá na mesma. Ou como coco. É isso que Deus faz com a gente. Não tem nada mais animador do que isso. É saber que Deus está ao meu favor, Deus me ama, Deus vai cuidar de mim, Deus tem mais para realizar na minha vida, porque Cristo morreu por mim. Amém?